Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Essa é a semana da Independência do Brasil. Nessa semana, você vai estudar com a gente muita coisa legal sobre essa data tão importante. Como sempre, teremos muito conhecimento para que você estude e aprenda aqui com o nosso time de professores. E olha só algumas imagens que a galera esperta e inteligente do Vem Aprender mandou aqui pra gente. Muito bem, pessoal! Continuem estudando e enviando fotos e vídeos aqui para nós. Mais uma vez, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és no Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o labaru que ostentas estrelado, e de governo
verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte é adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de Ciências Humanas? O nosso tema de hoje é Ponta Grossa, mudanças e permanências. O nosso objetivo é identificar as mudanças e permanências no cotidiano da vida das pessoas. Para começar a nossa aula, nós vamos olhar esta imagem. O que vocês estão vendo nesta imagem? Observem os detalhes. Parece uma foto atual, parece uma foto mais antiga. O que será que é esta construção? Onde que ela está? Muito bem, perceberam que ela está cercada de árvores. E eu tenho certeza que vocês já viram essa construção aqui mesmo no programa Vem Aprender. É um patrimônio histórico. Essa aqui é a Capela Santa Bárbara. Vou mostrar para vocês um pedacinho da parede dela, de como ela foi originalmente construída. Vejam só. Olhem como era essa construção. Observe que nessa parede temos pedra. Como que é a liga destas pedras? Será que é o cimento, como a gente costuma ver nas nossas casas, ou não? Então, a prof quer contar para vocês um pouquinho hoje que essa é uma das primeiras construções que nós temos aqui em Ponta Grossa, aqui na região dos Campos Gerais. É a Capela Santa Bárbara. Ela foi construída no tempo dos jesuítas que vieram para catequizar os índios. Então, se ela é uma capela, ela era uma igreja utilizada na época. Por que será que ela é construída de pedras e barro aqui? Porque era o material, era o recurso que tinha naquela época. Então, faz parte da nossa história esse tipo de construção, certo? Então, o cimento não existia ainda. Ai, mas prof, por que não usaram outro tipo de material? Porque era o material que tinha possibilidade de ser construído as casas antigamente. E esse é um dos primeiros registros que nós temos aqui na nossa região. Depois os jesuítas foram embora, essa capela ela ficou na nossa região aqui, ela não foi demolida, não foi destruída, e começou também na nossa história para formar a cidade de Ponta Grossa que nós temos hoje, um outro ciclo de desenvolvimento, que eu tenho certeza que a hora que eu ler esta carta da historiadora, vocês vão descobrir. Então acompanha comigo lá na telinha, vamos lendo esta carta, vamos lá. Essa carta foi escrita pela historiadora Gisla Chama, no texto A Sociedade Campesina nas Grandes Fazendas dos Campos Gerais. Era uma vida muito simples, daqueles que moravam nas fazendas dos Campos Gerais. O proprietário morava numa casa grande, construída de tábuas de pinho, com a junção das mesmas tapadas por ripas mais estreitas, a fim de vedar a passagem do vento. As janelas e portas fechadas por uma só peça de madeira, com tranca também de madeira. Não havia vidraças. Na maioria das vezes, as dobradiças eram feitas de couro. Construíam uma varanda na frente da casa, que às vezes se prolongava para os lados. Só no século XX é que começaram a cobrir suas casas com telhas trazidas de Paranaguá nos lombos dos burros. Eram fabricadas em São Paulo. Assim mesmo, o número de casas cobertas de tabuinhas era muito grande, pois as telhas só podiam ser compradas por gente de muito dinheiro. Além da casa grande do fazendeiro,
Algumas outras casas eram construídas para abrigar o pessoal que morava na fazenda. Uma casa comprida e estreita, sem assoalho, era a senzala. As outras casas pequenas eram para o pessoal branco que habitava na fazenda, mas que não fazia parte da família. Vestiam roupas quase sempre tecidas na fazenda. O algodão vinha de Sorocaba, a lã para fiar do Rio Grande do Sul, trazida pelos tropeiros. O serviço de fiar, tecer e confeccionar o vestuário era trabalho feminino. Todas as mulheres da fazenda trabalhavam, inclusive a mulher as filhas do fazendeiro. Os primeiros tempos eram difíceis, todos tinham que ajudar. Na própria fazenda, além do trabalho de cuidar do gado, conduzi-los às invernadas, marcar, domar, separar, colocar sal nos coxos espalhados pelo campo, ainda havia o trabalho de manutenção da fazenda. Quem mais trabalhava era o escravo. Carpinteiros, celeiros, ferreiros, uma diversificação de tarefas, pois tudo era feito ali. Os toscos móveis usados nas casas, as cercas, os galpões, feitos com madeira da própria região, celas, arreios, embornais, sandálias, chapéus com o couro curtido dos animais ali criados. Utensílios de ferro, como enxadas, facas, facões, machados, o ferro era trazido de Sorocaba em barras e armazenado para ser transformado em ferramenta no momento certo. Então vejam só, crianças, vocês acabaram de ouvir uma carta de uma historiadora que contou um pouquinho sobre como era a vida na fazenda aqui nos Campos Gerais. Quem lembra lá de que época que nós estamos falando? Desse desenvolvimento aqui de Ponta Grossa? Muito bem, era a época dos tropeiros. Então, a criação de gado fez com que as casas fossem projetadas para atender a este trabalho, né? Vocês escutaram que as mulheres trabalhavam nas fazendas também, quem trabalhava mais era o escravo, mas todo mundo se envolvia. Eram diferentes tipos de trabalhos que eram desenvolvidos aqui. Não tinha igual hoje a gente tem, que, por exemplo, estragou o nosso sapato, a gente vai lá no sapateiro para arrumar o sapato. Naquela época, o sapato era feito ali, produzido dentro dessas mesmas fazendas, com os materiais que tinham ali para serem utilizados. Então, vocês viram também que ela fala de construções de madeira, ela descreve essa região. Então, aqui está para vocês verem como era uma fazenda, como que ela era organizada. Então, tinha que ter bastante espaço para campo, para que o gado descansasse, para que as mulas, os cavalos, o gado descansasse, pastasse, para continuar a viagem, certo? E aqui também a prof colocou para vocês conhecerem a Fazenda Capão Alto. Só que essa Fazenda Capão Alto é lá em Castro, mas ela ainda é preservada como era antigamente. Então, vejam como que era a fachada da casa. Olha a varanda que a historiadora comenta no texto dela, né? Feitas de madeira. A prof colocou também para vocês verem o que era uma casa coberta por tabuinhas. Então não tinha telhas. Observem os telhados da casa, que não era de telha ou de eternite como nós temos hoje. Elas eram feitas de tábuas para vedar e as paredes também, assim como a gente conhece hoje. É uma tábua mais larga e uma tábua mais estreita para vedar do vento, tá? Então era assim que eram construídas as casas antigamente. E essas casas, elas são preservadas e nos ajudam a contar a história da nossa cidade, certo? Mas nem todas as casas eram assim, grandes, no campo, com espaço para animais, para ter criação. As casas, elas eram separadas em rurais ou urbanas também. Então, tinha o centro urbano. Vocês conhecem a história das Pombinhas, que foi escolhido um lugar para construir a nova catedral, e ali em volta daquela igreja começou a surgir o comércio para ter mais troca de mercadorias e tudo mais. Então, no centro da cidade, na área urbana, né, as casas não eram daquela forma, não eram grandes, espaçosas, não tinham quintal, elas não eram construídas no meio do terreno.
Elas eram construídas, eram feitas no alinhamento das vias e as paredes laterais sobre os limites do terreno. O que quer dizer isso? Não tinha calçada, não tinha espaço para garagem, até porque nem tinha carro naquela época, então não tinha nada para guardar na garagem, né? Então, ela era feita rente com a rua e dos laterais elas eram grudadinhas uma casa na outra. Também, ruas que não tinham edificações, que não tinham casas, eram só com cercas, eram só cercadas, com cerca mesmo, eram chamadas de estradas. Ou tinha casa e era uma rua, ou tinha cerca e era uma estrada. As duas coisas eram separadas. E as casas eram alinhadas pela divisa frontal e geminadas nos dois lados, casas em correnteza, criando a rua corredor. Vamos ver que vocês vão conhecer um pouquinho que tem aqui ainda em Ponta Grossa. Essa aqui é uma foto da nossa cidade, lá de antigamente. Observe que as casas, aqui já é uma foto não tão antiga assim, que já tem o carro. Mas vejam, ó, as casas são construídas uma do ladinho da outra, não tem espaço, não tem terreno. Vejam que a porta dessa casa já é direto na calçada, não tem lá o muro, não tem aquela entradinha, aquele espaço, tá? Vejam lá, ó, a rua corredor, uma casa do ladinho da outra que então formava o que era chamado de rua corredor, as casas em correnteza, que não tinha espaço entre elas. Essa foto aqui foi tirada e foi feita em 1910, esse daqui é um cartão postal, e de Ponta Grossa mais ou menos em 1910. Reparem que aqui bem na frente vocês estão vendo cerca e mais para o fundo vocês estão vendo as casinhas. Essa região aqui não é aqui no centro da cidade, ela é um pouco mais afastada. Então se mistura essa característica das casas urbanas com as rurais, porque não tinha uma parte urbana tão grande assim também, tá? Mas professora, nessa época todo mundo se preocupava só com a criação do gado. Era o que dava dinheiro naquela época. Ou era a criação do gado ou era o plantio da erva mate. Era o que dava dinheiro. Então todo mundo que tinha um espacinho de terra, né, razoável assim, não queria fazer outra coisa que não fosse alugar esses terrenos para que a hora que as tropas, as boiadas viessem, né, os tropeiros chegassem, eles tinham lugar para pousar, eles tinham lugar para deixar o gado e os tropeiros pagavam por isso. Então, todo mundo, qual era o trabalho principal? Alugar as terras para os tropeiros, para as invernadas. E aí começamos a ter um problema muito sério aqui na nossa região, que é o abastecimento de alimentos. O que acontecia? Aqui ninguém se preocupava em produzir os alimentos. Eram poucos, era somente o que era para consumo próprio daquela família, tá? Então, sal, trigo, bebidas, tecido e ferragens eram trazidos de outros lugares pelos tropeiros. Então, eles levavam as coisas que a gente produzia aqui, mas eles também tinham que trazer. Só que quando a gente tem que comprar alguma coisa de fora, sai muito mais caro do que você estar produzindo dentro da sua própria casa, né? Mas não tinha o que fazer. Todo mundo só pensava em ganhar o dinheiro com a criação de gado, com auxiliar nessa produção de gado. Então, não era produzido essas coisas aqui. E os tropeiros, né? Mas e como que os tropeiros se alimentavam e como que as pessoas se alimentavam? Então, os tropeiros tinham alimentação própria e isso a gente também integrou à nossa cultura. Então, para os tropeiros, o básico, aquilo que não podia faltar de maneira nenhuma era sempre ter feijão, arroz, carne seca, toucinho salgado. E como acompanhamentos, a farinha de mandioca, sal, alho, café e farinha de milho ou a canjiquinha. Então, esse daqui é um prato muito típico da nossa região e de várias outras que também foram colonizadas pelos tropeiros, que também têm a influência do tropeiro. Até lá Minas Gerais tem esse prato típico que é o feijão tropeiro, que eles misturavam tudo. Então, eles precisavam de comida reforçada para poder aguentar as viagens e todo o trabalho que eles tinham. Então,
e onde eles passavam, as pessoas daí se preparavam para ter esses alimentos para fazer para eles. Então, eram algumas coisas produzidas também, tá? Mas e o que era produzido aqui de fato, né? O que as pessoas plantavam, do que elas se alimentavam? Então, basicamente, carne de porco, milho, mandioca, arroz e feijão. Então, era essa comida básica que tinha na casa das pessoas. Só que mesmo assim era uma comida muito fraca, era uma comida que as pessoas elas plantavam, comiam, mas elas não tinham para vender, elas não tinham para mandar para outros lugares. A forma de ganhar dinheiro das pessoas era exclusivamente do tropeiro. E aí começa uma política, né, tanto regional quanto no Brasil todo, que é pensada em trazer os imigrantes. Os imigrantes, eles vêm para cá para auxiliar no desenvolvimento tanto da nossa cidade, do nosso estado, como do nosso país, porque precisava, já não podia mais comercializar escravos, as fazendas estavam perdendo muito essa mão de obra, então precisava de alguém para vir trabalhar, para fazer esse trabalho. Então tiveram várias políticas, né, imigratórias e vieram então alemães, ucranianos, japoneses, russos, poloneses, italianos e até árabes. E foram povoando, foram feitos, o governo decidiu fazer colônias. Então, eles vinham e era montado algumas colônias ao redor dos centros urbanos. Para quê? Para ocupação do território, né? Para que ainda tinha aquela disputa com os índios por território e tudo mais. E também para que tivesse atividade agrícola. Então, quando os imigrantes estavam vindo, o governo prometia para eles terra e o trabalho. Então, mudou o jeito de se trabalhar. Antes, o que era só focado nos tropeiros, nos campos de invernadas e na erva mate, que era plantada, era consumida também aqui, mas era mandada praticamente toda para exportação. Os imigrantes, eles vêm para oferecer os alimentos básicos para que as pessoas consumissem no seu dia a dia. Então, vejam só. E aí, eles integram a nossa sociedade, fornecem estes alimentos e oferecem algumas outras coisas também, com a sua diversidade cultural. Então, quando os imigrantes vêm, surge uma classe média rural e urbana, porque eles trabalhavam no campo, porém, eles também vinham vender e vinham comercializar na cidade. Então, eles recuperam essa força do trabalhador do campo e essa alimentação também, mudando a forma de se olhar para esse produtor rural. E eles também substituem os lentos carros de boi e as tropas de muares pelo carroção eslavo e a carroça polaca. O que quer dizer isso? Que o transporte que era feito basicamente no lombo das mulas, eles vêm e eles colocam em prática aqui um transporte diferente, que são esses carroções que vocês estão vendo aqui na imagem. Essa imagem é lá de Curitiba e essas carroças assim puxadas por 6 cavalos substitui as tropas de muares. Ela é mais rápida, ela é mais forte, ela carrega muito mais coisas. Então, eles mudam o esquema também no transporte e contribuem muito para o nosso desenvolvimento. O trabalho braçal, tanto na agricultura como no meio urbano, volta a ser valorizado. Então, eles lá na Europa, de onde vieram estes imigrantes, eles tinham mão de obra especializada, eles sabiam manusear outros instrumentos que aqui a gente não tinha ainda, tá? Difundiu-se novas profissões. O que são essas novas profissões? Então, o ferreiro, o oleiro. Com isso também teve uma revolução agrícola na região, com a difusão de alguns instrumentos para se trabalhar na agricultura. Eles trazem com eles essa cultura
e eles trabalham de maneira diferente. Então, ao invés de você ir lá e fazendo de pouquinho em pouquinho, eles conseguem trabalhar com instrumentos próprios e específicos que melhora e agiliza essa produção rural. Eles trazem também alimentação com o centeio, a batata inglesa. Até então, e até uma das coisas que a prof ficou sabendo, é que antigamente o trigo, como ele era trazido de importação, então não se era produzido pão, porque não tinha trigo aqui e era muito caro. Então o pão branquinho, sabe aquele pão branquinho? Era coisa só de rico. Quem comia pão feito só de trigo era pessoa rica, porque era muito caro. Então, como que as pessoas faziam então? Elas misturavam centeio, elas misturavam outros tipos de grãos no trigo para produzir o pão. Então, o pão que ficava mais escurinho era chamado do pão que só pessoa pobre comia, porque o centeio ele faz a broa. Então, se você comia broa, você estava comendo um pão de pobre. Se você comia pão branquinho, você estava comendo um pão de rico. Então, e hoje em dia isso não é assim, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso e pode estar consumindo. Mas isso, e a batata inglesa também é uma contribuição muito importante. Hoje em dia a gente quase não vive sem a batata. E deu início a inúmeras indústrias na capital e no interior. Então, não só lá em Curitiba, como aqui em Ponta Grossa também surgem várias indústrias baseadas nessas tecnologias que os imigrantes trazem, tecnologias para a época, né? E auxiliam no desenvolvimento da nossa cidade. E também tem uma arquitetura característica que eles trazem. Vou mostrar para vocês uma casa alemã. Olha só, uma casa de campo alemã e uma casa de cidade. Vejam como é diferente das casas que a gente estava acostumado a ver aqui. Então, com isso, eles veem a hora que eles montam as suas casas, eles trazem a cultura deles também, né? Ó, uma máquina colheitadeira desenvolvida por um alemão, aqui na região dos Campos Gerais também. Então, eles manuseiam muito bem as ferramentas para facilitar o trabalho deles. A influência não só polonesa, como a prof colocou aqui, mas de toda a região europeia, são as casas com esse formato de telhado. Reparem na foto que tem o sótão, né? Aqui também nessa casinha azul, essa janela já foi modificada, mas a prof quer que vocês reparem nessa rendinha que parece que tem na beirada do telhado, né? O nome dessa rendinha é lambrequim e ela serve para pingar as gotas de chuva pela lateral do telhado. Isso é uma coisa que nós não tínhamos aqui e é de influência europeia, de influência dos imigrantes também. Uma outra curiosidade é que a gente não tinha só tropas de bois. Dentro aqui do Paraná também existiam a tropeada de porcos. Então, eram carregados porcos de uma cidade para outra. E Ponta Grossa recebia muitas dessas tropas de porcos. Porque aqui eram produzidos alguns embutidos. Então, os alemães trouxeram também para nós uma nova palavra. Eles chegaram aqui com a sua cultura, eles falavam alemão e com a sua cultura eles pediam por Wienerwurst. E o que vem a ser isso? Imagina essa palavra sendo dita numa época que ninguém conhecia outros lugares do mundo, não tinha o Google para a gente pesquisar o que significava. Então, Wienerwurst, e o que significava isso? Os alemães estavam querendo essa salsicha. Essa salsicha é um tipo específico de salsicha que veio também com os imigrantes e significa Wiener, quer dizer Viena, e Wurst quer dizer salsicha. Então, esse tipo de salsicha é salsicha de Viena e era essa a preferida deles. Aqui nós já produzíamos alguns embutidos de carne de porco e miúdos de porco já existia, mas eles queriam esse tipo específico. E nós aqui, colonos, não sabíamos falar esta palavra. Então, ninguém mais usava esse Wurst no final. Chamavam só de Wiener, e acabou que se transformou em uma palavra muito conhecida nossa hoje, que é a nossa
vina. Então, também na alimentação, além de outras coisas, nós temos a nossa vina, que essa palavra também é de origem alemã. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho das mudanças e permanências da nossa cidade. Vocês vão ver fotos de Ponta Grossa de antigamente e o que tem nesse mesmo local hoje. Vamos ver que algumas coisas mudaram e algumas coisas permanecem reformadas, mas mantêm o mesmo estilo. Então vamos lá. Olha a Capela Santa Bárbara, como ela era antes e como ela está agora. Ela foi reformada e ela foi mantida, a mesma estrutura, o mesmo formato, o mesmo modelo de arquitetura, com uma única porta, tem uma janelinha lá na lateral. Aquela parede que a prof mostrou no começo da aula é um pedaço que está realmente preservado, aquela estrutura mesmo de pedra e barro na capela. O restante teve que ser reformado para preservação mesmo, para que se mantenha viva a história de Ponta Grossa. Essas aqui, vejam só, é a matriz de Santana, como ela era antes, e a catedral, a matriz de Santana, como ela está hoje. Vejam, não foi preservado, tem partes que foram preservadas, mas a estrutura toda você pode ver que mudou bastante. Não é mais a mesma, você não consegue enxergar assim como na Capela Santa Bárbara. Aqui é a Rua Balduino Taques, então é aqui no centro da cidade. Observem as fotos de como ela era antes e como ela está agora. E ainda agora ela está reformada, esse prédio cor-de-rosa aqui da esquina que vocês estão vendo, que parece o mesmo, parece igualzinho, ele foi reformado novamente e agora tem uma farmácia utilizando esse prédio, mas ele foi reformado novamente. Aqui, né, é na Rua do Torcolares, é onde era a antiga prefeitura da cidade. E vejam, hoje neste mesmo local tem o Banco Itaú. Então já mudou bastante a fachada, você não reconhece mais esse lugar, né? Aqui é a estação. Então vejam, hoje você olha essa foto e você reconhece que tem o terminal central, é a rua próxima ao calçadão, a estação não é mais utilizada. Observem os meios de transporte, naquela época tinham carros e carroças junto, trafegando pela cidade, né? Então, observem os prédios, como mudou também, né? Então, a cidade vai evoluindo e vai mudando. A Rua 15 de Novembro, olha a rua em corredor, as casas em correnteza, como é que eram. Então, fazia um corredor mesmo, com as casas alinhadas uma ao lado da outra. Essa praça aqui, eu tenho certeza que vocês vão reconhecer. Olhem essa igreja. Veja só, é no centro da cidade. Vamos ver se vocês conhecem. Ela é a Praça Barão de Guaraúna, ela é conhecida como a Praça dos Polacos. Essas cores foram utilizadas na igreja porque as casas deles eram coloridas, eram utilizadas muitas cores. Então é uma tradição, por isso é conhecida como a Praça dos Polacos, porque são de tradições que vieram com os poloneses. Certo? Gostaram, pessoal? Então, vamos lá, que está na hora da nossa atividade. Pega aí na sua casa a sua folha de atividade, que nós vamos fazer juntinhos essa cruzadinha que vocês têm aí, certo? Então, vamos lá com a prof. Então, você já pegou a sua atividade? Vamos começar. Vamos começar lá pela horizontal. Veja aí na sua atividade, eu vou acompanhar com vocês na tela. Na horizontal, pergunta número 2. Os europeus contribuíram na arquitetura das casas com o rendilhado nos beirais, chamado de... que serve como pinga-água de chuva. Lembram lá que a prof comentou que na beiradinha da casa tinha aquela rendinha que servia para pingar as gotinhas de chuva? Vocês lembram o nome? Isso aí, é o lambrequim. Então, vamos achar a número 2 aqui na horizontal e vamos preencher junto comigo lá.
Muito bem. Vamos para a nossa próxima pergunta. Número 3. Oleiros, sapateiros, marceneiros, alfaiates, entre outras, que foram diversificadas com a chegada dos imigrantes. Lembram lá que antes só tinham, as profissões eram todas voltadas para o cuidado com as tropas? Quando os imigrantes vêm, eles diversificam as profissões que nós temos aqui e depois dão origem até algumas indústrias aqui da nossa cidade. Então vamos lá, número 3 da horizontal, preencha aí junto comigo. Profissões. Muito bom. Vamos para a próxima. Capela, número 5. Capela que retrata uma das primeiras construções dos Campos Gerais em Ponta Grossa. Qual era a capela mesmo que a prof falou que foi preservada, que é lá do tempo dos jesuítas? É a Capela Santa Bárbara. Muito bom, vamos lá. É aqui na número 5. Santa. Esse asterisco aqui é porque são palavras separadas. Santa Bárbara. Certo? Então, preenchido junto comigo lá. Número 6. A produção de alimentos consistia em carne de porco, milho, feijão, arroz e o que mais que era produzido e consumido aqui, que era produzido de maneira de subsistência. Aqui era também plantado a mandioca. Era um alimento que era produzido nos quintais das casas para consumo próprio. Então, vamos lá na número 6. Percebam que na número 6 tem tanto na vertical como na horizontal. Nós estamos finalizando essa aqui na horizontal. Então, escreve lá. Mandioca. Mandioca. E a nossa última da horizontal, que as casas, elas diferenciavam-se em urbanas. Como que as casas eram separadas mesmo? Tinham as casas que eram aqui da cidade, que eram as urbanas, que eram em correnteza, e tinham as casas rurais, que eram as que tinham espaços, que eram maiores, as famílias eram maiores, as casas eram maiores e precisava de espaço para a criação dos animais. Então, aqui na número 7, são as casas rurais. Tinha essa separação, tá? Vamos preencher agora as verticais. Então, vamos lá. Número 1. Com a urbanização, os lentos carros de boi e as tropas de muares são substituídos pelas carroções eslavos e mais uma contribuição dos imigrantes para a nossa região. Então, tem aqueles carroções, que são os carroções eslavos, e também um outro tipo de carro que foi trazido para cá, de carroça. Então, é a chamada carroça polaca. Lembram lá que a prof falou para vocês? Então, vamos fazer lá. Carroça polaca. Muito bem, tá faltando pouco para terminarmos. Número 4. Quem chegou em Ponta Grossa no final do século XIX, por volta de 1877? Essa tá muito fácil. Nós falamos bastante dessas contribuições que eles trouxeram para nós, né? Então, e aqui, ó, número 4 começa com I. Muito fácil. Os imigrantes. Muito bem. Imigrantes.
Até hoje nós temos muitas coisas que nós utilizamos que eles que trouxeram. E a última, número 6. Ponta Grossa apresenta hoje em seu panorama urbano diversos aspectos que representam as impermanências de sua cultura. Então, o que será que a gente tem hoje ainda na nossa cidade, em vários locais, que mostram essas diferenças que tem? Então, hoje Ponta Grossa é um lugar onde aparece muito as suas mudanças e as permanências que nós temos e que vocês viram nas fotos, certo? Aqui no centro da cidade também. Então, número 6, na vertical, as mudanças que nós tivemos, certo? Mudanças. Finalizamos a nossa cruzadinha, crianças. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que tenham gostado de perceber que a nossa cidade foi evoluindo conforme o tempo e se desenvolvendo e que hoje nós temos vários locais para conhecer e aprender sobre a nossa história. Até a próxima aula. Tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, quarto e quinto ano! Que bom que vocês estão para assistir mais uma aula de Ciências da Natureza. Deixa eu dar um oi especial para cada um de vocês e também para o meu quinto ano lá da Escola Zair. Também quero dar um abraço especial para todos que trabalham na nossa rede municipal de educação, né? E também para as professoras do grupo de pesquisa de aula. E hoje também eu quero fazer um agradecimento especial, porque hoje, esses dias, eu fui aprimorar os meus conhecimentos, né? E tive que consultar um técnico em eletrônica, né? Que é o Luiz Carlos Donati. Então eu quero fazer o meu agradecimento especial para ele. E lembrando disso e aproveitando essa deixa, vamos lembrar os nossos 3 conceitos de ciência e natureza: conhecimento, experiência e investigação. Então, conhecimento vocês já adquiriram lá ao anterior um pouquinho sobre eletricidade com a professora Silmara. Hoje nós iremos ampliar esses conhecimentos. Vamos retomar então um pouquinho da aula anterior? Então, na aula anterior, vocês aprenderam no quarto e quinto ano que a carga elétrica positiva e negativa formam uma corrente elétrica. E essa carga elétrica positiva e negativa está presente aonde? Nas pilhas e baterias. Pode observar lá em casa, quando vocês estiverem um tempinho depois da aula do Vem Aprender, a parte ali que está positivo e negativo. O corpo humano produz eletricidade sendo um condutor de energia elétrica. Sim, nosso corpo é um condutor de energia. Pode ver com as experiências que vocês vão fazendo com bexiga, vocês vão perceber que o nosso corpo é um condutor de energia. Continuando, a energia elétrica traz benefícios, mas também acarreta alguns problemas ambientais. Sim, lembra lá da usina de Itaipu Binacional? Pois bem, para a gente produzir energia limpa, alguns locais foram o quê? Alagados. O que aconteceu? Algumas propriedades, né, eles tiveram que mudar dali para ter o alagamento e também algumas áreas ambientais. Próximo, a energia de uma hidrelétrica vem da força das águas que se origina de uma energia cinética, que é transformada em energia elétrica e chega às nossas casas através dos cabos condutores de energia. Isso mesmo. Então, a energia numa hidrelétrica, ela vem pelas forças das águas, que daí ela é transformada em energia cinética, e daí elas vêm pelos cabos condutores de energia e chegam na nossa casa. E agora, para a nossa aula, quarto e quinto ano, prestando atenção nos nossos objetivos. Primeiro objetivo, hoje nós temos 2 objetivos: reconhecer o que é corrente elétrica e identificar o que é um circuito elétrico. Para iniciar a nossa aula, olhem essa imagem. Nossa, uma batata com uma lâmpada conduzindo eletricidade? Agora, essa imagem foi tirada da internet. E ela circula às vezes com vídeo em redes sociais que fala o seguinte: se faltar energia na sua casa, vocês podem usar uma batata. Eu decidi verificar se realmente isso acontece. Vamos lá? Então eu trouxe hoje para vocês uma extensão, uma lâmpada, tá? Com um plug.
Vamos ver se ela está funcionando. Primeiro teste. Ó, viu? Ela está com uma luz verde, então ela está funcionando. Agora eu vou colocar esse plug aqui na batata para ver se realmente conduz energia, tá? Vamos lá? Ué, não acendeu? Ah, hoje a professora trouxe uma fake para vocês. Então, agora, como não acendeu, eu estou pensando em uma pergunta norteadora para a nossa aula. Vamos lá? Como a energia é conduzida dentro das nossas casas? E agora? Pense lá, quarto e quinto ano. Como que essa energia é conduzida dentro das nossas casas? Vamos mandando hipóteses. Primeira hipótese do quinto ano. Percorre através de fios de cobre. Estou gostando de ver. Quarto ano, vem nas tomadas e é transmitida aos aparelhos. Quinto ano, corre pelos fios do poste e chega em nossas casas. Quarto ano, vem das usinas hidrelétricas, que é conectada nos postes de luz e chega em nossas casas. Todas essas hipóteses, agora a gente vai começar o processo de validação dessas hipóteses. Para a gente pensar assim, como que funciona, como que a corrente elétrica, o circuito elétrico funciona, nós devemos pensar um pouquinho, deixa eu ver, no circuito. Como que é um circuito? Lembra a palavra círculo, não é? Mas um circuito elétrico vai lembrar mais aproximadamente o quê? Isso mesmo, quinto ano. Uma pista de corrida, que nem aquela que tem no Parque Ambiental. Gostei de ver. Mas ela também lembra outro tipo de pista. Que pista? Ah, gostei de ver, quarto ano. Uma pista de corrida de carros. Vamos observar aqui. Uma pista de corrida de carros, ela tem a sua partida e a sua chegada no mesmo ponto. Ou seja, é um circuito. Então, o circuito elétrico vai ter a sua partida dos elétrons e a sua chegada ao mesmo ponto. Vamos verificar como que funciona esse circuito elétrico? Aqui vocês têm um circuito elétrico simples. Para um circuito elétrico simples, ele precisa ter 3 coisas básicas. Um gerador, que é a fonte de energia, que pode ser uma bateria, uma fonte, como está aqui. Fios condutores, que vão conduzir ali o caminho dos elétrons. Temos aqui os fios condutores. E um receptor, que é aquilo que vai receber a energia e vai transformar ela de alguma forma para ser utilizada. Então, o gerador tem os fios condutores e o receptor, que aqui no caso é a lâmpada. Esse circuito elétrico simples, ele tem esses 3 elementos, tá? Mas também, para ajudar a conduzir as energias, nós também temos outros elementos, como o interruptor, que nós temos na nossa casa, que ativa o circuito fechado ou desativa o circuito aberto. Nós temos o fusível, que é uma proteção para sobrecarga de energia. Geralmente tem no chuveiro lá, né? Um fusível, que vem a energia, os elétrons, né? Vem toda aquela carga de elétrons, né? Aquela voltagem, e daí ele vai transformar em energia térmica. Então, quando ele transforma, às vezes, quando está muito aquecido e quando os elétrons vêm em muita intensidade, com muita voltagem, ele acaba quebrando. Por isso que tem muita gente que fala que quebrou, né, o fusível do chuveiro, né? Por quê? Porque vem aquela quantidade de cargas elétricas. Nós já vamos descobrir mais um pouquinho sobre isso. E o disjuntor. Disjuntor, em todas as casas, geralmente tem. Onde que fica? Aonde está o relógio, ali onde mede a quantidade de consumo de energia elétrica das nossas casas. Esse disjuntor, quando às vezes acontece que vem muita sobrecarga na nossa casa, ele cai. Então, ele é um dispositivo, assim como o fusível de segurança. Para entender um pouquinho melhor esse circuito elétrico, a professora aqui trouxe um circuito elétrico para vocês, tá? Então, aqui nesse circuito elétrico, nós temos aqui uma bateria, nós temos o que mais aqui? Os fios condutores de energia que vão conduzir essa energia e nós temos o receptor, que é a lâmpada de LED. Aqui a professora utilizou para fazer esse circuito elétrico uma lâmpada, uma lâmpada de 1.6, né, que é a lâmpada de LED e uma bateria de 9 volts, tá bom? E os fios
Só que aqui é para a gente explicar como que funciona todo esse circuito. Vocês já observaram que ele tem uma chave, não é? Então, aqui a gente vai entender como que vai correr essa energia. Agora, o circuito está internamente aberto, né? Porque a luz aqui não está ligada. Agora, eu vou fechar o circuito para que os elétrons possam ser conduzidos, como se fosse uma pista de corrida, não é? O circuito de uma pista de corrida é um circuito fechado. Então, eu vou abrir aqui. Então, apertei a chaveta, né? Fechei o circuito e o que aconteceu? Acendeu a lâmpada de LED. Algo que a professora quer deixar assim claro para vocês é o seguinte. Esse circuito, né, eu usei uma bateria de 9 volts para acender um LED de 1,6. Então, eu tive que colocar um resistor, que né, ele não chega a ser aqui, ó, a imagem. Ele é bem pequenininho, ele ficou próximo aqui à lâmpada de LED, tá? Só que aqui vocês não vão poder observar ele, porque a professora colocou um espaguete de proteção, tá? Então, por isso que porque todo fio ele tem que ser encapado. Por quê? Para dar proteção para cada um de nós, tá? Então, ele tem um espaguete de proteção e essa proteção é para cada um de nós. Agora, eu vou fechar aqui a chaveta, né? E vou abrir o circuito interno. Ó, desligou o LED, tá? Por que eu tenho que abrir e fechar o interruptor? Aqui uma chave. Por que eu tenho que abrir e fechar o circuito? Porque senão a energia ela vai ficar passando até acabar. Ou a bateria ou o fusível ali acabar, tá? Então ele vai ficar um circuito fechado até acabar ou a carga da bateria ou fechar. Aí vem uma pergunta, por que a professora não usou uma bateria comum? Porque uma bateria comum é 1,5 volts e ele não acende um LED, tá? Então, a professora, antes de trazer essa experiência para vocês, eu testei ela e eu tentei mesmo e ela não acende um LED. O que acontece? Qualquer bateria, eu trouxe exemplos aqui de bateria para vocês, tá? Ela tem a carga positiva. E aqui em cima, vocês podem observar, ela tem 1,5 volts. Olha, é uma bateria daquelas grande. Agora, para tirar a dúvida de vocês, né? A pequenininha, vai estar bem pequenininho para vocês observarem. Uma pilha média. 1,5 volts também. Então, a carga que ela tem de energia química é a mesma. E agora, uma bateria, uma pilha palito. Tem bem pequenininhas informações. Também aqui em cima tem 1,5 volts. Estão observando? Então, viram que por isso que ela não acende um LED. O LED é 1,6 volts. Então, por isso que a professora teve que usar uma bateria de 9 volts e daí um resistor. Porque ele vai dar uma quebrada naquela quantidade de elétrons que vai e vai poder acender com segurança uma lâmpada de LED. Agora, tudo isso daqui que a gente tem relacionado à energia, nós temos umas palavras assim que sempre escutamos no nosso cotidiano, que fazem parte de tudo que a gente ouve sobre eletricidade. Vamos lá? Uma das palavras é volts. Volts é muito simples quando a gente escuta, né? A minha casa 110 volts, a minha casa 220. Isso, a voltagem da nossa casa é a tensão que ela tem diferença no potencial. Então, essa tensão ela vai ter 110, 220. Um aparelho também tem uma voltagem menor, a professora acabou de mostrar para vocês. Uma lâmpada de LED é bem menor do que a voltagem da nossa casa, é 1,6 volts. Também nós temos outra palavra que é comum quando a gente fala sobre eletricidade, que é também uma unidade de medida como assim o volts. Vamos lá? O ampere. É uma unidade de medida que mede a quantidade de elétrons que vai passar pela corrente elétrica. Ou seja, é uma unidade de medida que vai medir os elétrons, viu, naquele circuito. Então, essa unidade de medida é que vai ser medida por amperes. Também tem a palavra resistência. O que é uma resistência? É a dificuldade que os elétrons têm de passar em um circuito. Aí vem uma situação bem interessante em quarto e quinto ano. Um fio de cobre,
é o fio que melhor conduz os elétrons, porque eles ficam soltinhos ali sendo conduzidos. Já, por exemplo, o arame também é um metal, conduz elétron, mas não é tão bom assim, porque ele vai ter algumas resistências. Ele não conduz os elétrons como conduz um fio de cobre. Continuando, o potencial. O potencial é a transformação de energia em trabalho. Como que isso acontece? Que nem ali na bateria do circuito elétrico. Era 9 volts, ela foi pelos fios condutores, chegou lá e transformou em energia pelo receptor. Então, é o potencial de trabalho. 9 volts foi transformado em 1,6. Agora, corrente contínua. É quando os elétrons fluem circulando sempre no mesmo caminho. Então, uma bateria, uma pilha, ela vai ter essa corrente contínua. Marca positivo e negativo. Essa corrente vai pelo circuito e vai circulando. Então, essa é uma corrente contínua. O circuito elétrico que a professora trouxe aqui para vocês é uma corrente contínua, tá? Porque ele tem uma bateria e ele vai circular e vai voltar ao mesmo lugar, tá bom? Então, ele vai sempre pro positivo, vai para o negativo e assim vai continuando esse circuito. Agora, nós temos a corrente alternada, que é uma corrente que se inverte e percorre longas distâncias. Como que acontece essa corrente alternada? Então, quando eu vou colocar, pode ver, a bateria tem o seu lado positivo, como está aqui, e do outro lado é negativo. Às vezes vem, às vezes está em outro local, sabe, para a gente olhar, observar, mas aqui a gente sabe que é o lado positivo, então ela vai colocar aonde está o positivo no aparelho que eu vou colocar. Mas o plugin da tomada não tem positivo e negativo. O que acontece então? É uma corrente alternada. Por quê? A energia elétrica que está na tomada, ela vai mudar 60 vezes por segundo. Então, não importa o lado que eu coloque da tomada, ela vai se inverter 60 vezes por segundo. Por isso que eu não preciso me preocupar. Só que há uma situação que, quando a gente fala de eletricidade, todos nós temos que ter uma preocupação e um receio. Quem que pode mexer numa corrente elétrica? Muito bem, quinto ano, quem é especialista, né? Quem estudou para isso. Gostei de ver, quarto ano, a professora Dirce foi buscar um especialista para entender todo esse circuito também, para poder o quê? Melhorar o meu conhecimento e explicar para vocês adequadamente. E quando eu fui aprender um pouquinho mais, ele me mostrou esse aparelhinho, tá? Esse aparelhinho é o multímetro. Ele vai medir, né? Ele é utilizado para quem trabalha com eletricidade ou quem trabalha com eletrônica, para medir, por exemplo, o potencial de uma pilha, não é? Então, ele vai medir nesse V que tem aqui, que tem um travessão e 3 pontinhos, né? Uma reticência. Então, ele vai medir ali. Então, ele vai pegar essa chave e vai virar para medir aqui. Se eu quiser medir a pilha, eu vejo até o 20. Mas isso só quem é especialista que vai fazer esse trabalho, né? Porque nós estamos trabalhando com energia, nós estamos trabalhando com eletricidade e isso é perigoso. Aqui é alta tensão, né? O V com o tiozinho. Então, essa aqui é alta tensão. E hoje a professora trouxe que eu quero mostrar para vocês se há a corrente elétrica, né? Aqui nós temos a voltagem, nós podemos medir amperes. Eu quero ver se tem corrente elétrica nesse carregador, notebook. Então, para isso, eu vou virar a minha chaveta e vou colocar na posição que tem aqui, ó, um triângulo, bem aqui. Um triângulo que parece que tem um cortezinho no meio. O fio preto e vermelho, sempre positivo e negativo, como uma corrente alternada, né? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Opa, apitou. Mais próximo para vocês, para ver se vai ter uma corrente elétrica ou não. Se tem elétrons percorrendo aqui ou não. Vamos sentar aqui. Parou. Vamos lá, quarto e quinto ano, observando. Opa! Nossa, os elétrons estão percorrendo. Então, o que acontece? Como que a gente vai explicar? Aqui vem um alerta para vocês.
Muitas vezes a gente vai carregar o notebook. Daí tá com pressa, tira o notebook da tomada e deixa essa parte aqui que estava conectada ao notebook solta. E essa parte que está o plugin na tomada. E está correndo eletricidade. Claro que se eu pegar aqui no cabo, como ele não está partido, nada, o que vai acontecer? Nada. Mas já pensou se eu pisar com o pé molhado, úmido, porque o nosso corpo tem umidade? Pisar aqui? Isso mesmo, quarto e quinto ano. A gente pode levar um choque. E o choque é perigoso, ele pode matar. Então, nós temos que ter cuidado. Terminou de usar o equipamento, até carregador de celular, tirou da tomada. A mesma dica fica se eu, por exemplo, assim, estou carregando o celular, vou atender uma ligação. Tira da tomada, atende a ligação, porque segurança sempre é o nosso primeiro lugar. Então, a gente não pode descuidar. Eletricidade é muito perigoso. Agora, como nós já vimos tudo isso aqui, nós já aprendemos o que é volts, amperes, vimos um circuito aberto, um circuito fechado. O que é a corrente elétrica? Vamos pensar ali um pouquinho e vamos ver o que é corrente elétrica. A corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas que acontece no interior de diferentes materiais, ou seja, no interior de uma pilha com energia química. Aqui também, né, nós vamos ter também energia cinética pelos fios condutores. E tudo vai girando em torno dessa corrente elétrica, porque os elétrons estão sendo conduzidos, né? E os elétrons, eles podem vir em grandes voltagens, que nem eletricidade, uma tomada em casa, que a gente tem sempre ter cuidado, não colocar nunca o dedo, porque é muito perigoso. Agora, nós vamos para a nossa experiência. Como nós começamos lá com a nossa fake news, eu resolvi testar um pouquinho essa fake news, de uma maneira que, né, eu sou um pouco teimosa em alguns momentos e eu gosto de fazer muitas experiências. Então, vamos lá para os nossos materiais. Quarto e quinto ano, 3 batatas, maçã ou limões, 3 moedas de 5 centavos, 3 pregos galvanizados, 4 pedaços de fio, 8 prendedores e uma lâmpada de LED. Então, vamos lá para a nossa experiência de hoje. Então, a professora trouxe maçã, batata e os limões, tá? E nós vamos testar. Daí, eu trouxe todos 4 fios, né? Nesses fios, eu coloquei prendedores, que são conhecidos como jacarezinhos, né? Aqui eu trouxe eles desencapados para vocês observarem como foi feito, tá? Isso, ó, foi enrolado o fio ali para conduzir, né? E geralmente quando você vai comprar numa eletrônica, ele vem assim, tá? Ele vem com a capinha, mas a professora tirou para mostrar para vocês. Agora vocês estão observando, não é quarto e quinto ano? Cor vermelha e cor preta. Nesse caso, vermelho, positivo. Preto, negativo. Todos os fiozinhos a professora colocou porque eu tirei a capinha do jacarezinho para vocês observarem melhor. Trouxe os meus pregos. E por que prego? Porque prego galvanizado, ele tem um metal que é o zinco, tá? E as moedas de 5 centavos. Por que de 5 centavos? Por causa do cobre. Positivo e negativo, tá? E a lâmpada de LED. Então, eu vou testar as lâmpadas de LED para ver se está funcionando, tá bom? Ó, a primeira lâmpada está funcionando. Trouxe. Vamos usar a segunda. Eu só vou acender uma, mas vamos testar todas. Né? A segunda está funcionando. E a terceira está funcionando. Ah, ficaram curiosos o quarto e quinto ano? Então, eu vou explicar. Não é uma bateria de 3 volts. Então, uma bateria de 3 volts acende uma lâmpada de LED. Olha ali. Né? Vamos mostrar para vocês, né? Então, 1,5 não acende, mas de 3 volts acende. Por isso que eu testei. Agora, como que nós iremos fazer a nossa experiência? Vamos começar pelas batatas, né? Então, nós vamos colocar aqui um prego de um lado e uma moeda do outro. Isso. Um prego de um lado, bem a moeda. Uma moeda do outro. E agora, um prego de um lado e uma moeda do outro. Tem que cortar aqui, vou pedir ajuda para a faca.
Sempre, quando vai fazer uma experiência, tem que ter o auxílio de um adulto. Colocando aqui. Isso. Agora, o que a professora falou que é positivo e negativo? Será que alguém anotou? Será que alguém já está respondendo o quarto e quinto ano? Positivo é o cobre. Então, vamos lá. Cobre positivo, cor vermelha. Prego, negativo. Então, cor preta. Agora aqui, nessa batata, eu vou dar continuidade ao meu circuito. Vermelho, muito bem, quarto ano, positivo. Agora para o quinto, preto, negativo. Vai aonde? No prego, porque ele tem o quê? Zinco. Ah, tô gostando de ver. E agora? Que cor que vai? Aqui? Vermelho, muito bem, positivo. E o prego, que cor quinto ano? Preto, que é negativo. Fiquei com duas pontas aqui. Agora eu vou tentar acender o LED. Vamos lá. Torçam aí. Porque experiência a gente tem que experimentar. Ó. Esse LED com a batata, ele não deu certo. Eu já explico o porquê e o motivo porquê. Tá? Olha, tá branco. Vocês viram que a cor dele é vermelha. Se eu colocar o celular, né? Vamos inverter. Vamos testar. Porque experiência é assim. A gente experimenta. Vamos inverter. Ó, também não. Então, agora, nós vamos fazer com a maçã. A mesma experiência com a maçã. Tá? Vou pegar outros aqui. 3 maçãs e vamos fazer a mesma experiência. Prego de um lado, do outro. Isso. Prego de um lado. Agora tá pesando a maçã aqui. E moeda de cobre do outro. Prego de um lado. Moeda de cobre do outro. Vamos testar a experiência para ver se deu certo. Vamos tirar os cabinhos. Tirei o primeiro cabinho. O que eu coloco primeiro? Ah, o vermelho positivo na moeda. E o negativo no prego. Porque o prego tem zinco. Tá escorregando a minha mão. Agora lá. Vou tirar o outro. Positivo na moeda, negativo no prego, porque o prego tem zinco. Agora, positivo na moeda e vou deixar solto. Tô fazendo um circuito elétrico com maçã e batata. E agora, vou colocar no negativo, cor preta. Aqui ao lado. Como nós já vimos testados o LED, vamos ver se acendeu ou não. Aqui. E aqui. Opa! Tá enrolando aqui. Ficou aceso, mas às vezes escorrega. Bem fraquinho, tá? Como a professora falou, experiência para experimentar. Aí, opa, bem fraquinho. Ele acende muito rápido e já apaga. Agora acendeu. Professora, para vocês visualizarem melhor, eu vou colocar o celular. Se eu parar de tremer um pouquinho. Aê! Estão observando? Ah, viram a cor vermelha? Viu que legal? Ah, deu certo! Opa, vamos só localizar aqui o celular. Aê! Gostaram, quarto e quinto ano? Vão pensando por que deu certo.
Agora, vamos testar com os limões, né? Já que eu trouxe os 3 elementos, bem rapidinho. Então, vamos lá. Vamos tirar. É muito fio, né? Para pouca pessoa. Então, vamos lá. Então, mais 3 pregos. Vamos tirar daqui a experiência. Vocês viram que é bem fraquinho, né? E agora com os limões. Um limão aqui. Prego aqui. Um prego aqui. Vou pegar a faquinha para auxiliar a cortar. 1, 2, 3 cortes. Para colocar o quê? A moeda que contém cobre. Gostei de ver, 4º e 5º ano. Vocês estão lembrando tudo. Então, o prego galvanizado tem o quê? Zinco. A moeda tem o quê? Opa, gostei de ver, cobre. Nem tirei do LED. Vamos lá? Preto, negativo, zinco, cobre, positivo. Zinco, negativo, não é? Polo negativo, moeda, positivo. Isso. Agora aqui. Zinco, cobre. Vamos deixar aqui. Cobre positivo. Isso, vermelho. E zinco negativo preto. Vamos pegar o LED e conectar. Vamos pegar esse LED aqui, para ver se vai funcionar também. Opa, cheguei a entortar o jacarezinho aqui. Olha aqui. Vamos ligar o meu celular para vocês observarem. Ó, estão observando? Opa. Oh, sumiu aqui um pouquinho. Deixa a professora já. Ele é bem rápido, tá? Isso já é bem rapidinho. Então, aqui no limão ele acendeu, né? Mas até a professora colocar tudo certinho, né? Vamos trocar o LED. Ele já vai acabando toda essa energia que corre, tá? Então, ele é muito rápido. E vocês vão ver na cor da moeda quando eu tirar do limão, como ela ficou. Olha, ele já não tem mais ácido percorrendo. Ele é muito rápido. Então, ele apagou, ele não foi agora, tá? Ele acendeu muito rápido e já apagou. Vou mostrar a cor da moeda de cobre para vocês verem como é rápido. Olha aqui, para vocês observarem, né? Vou tirar uma da batata. Olha aqui o que aconteceu. Viram? Então, ele acendeu por poucos segundos, não deu nem para nós pegar direito, né? A cor vermelha. E olha o que aconteceu. Por causa da acidez, tá bom? Então, aqui, o que aconteceu nessa experiência? O limão, a maçã e a batata, eles serviram como uma bateria. Essa bateria, que tem nesses elementos, ela tem energia química. Os fios que percorreram desses alimentos, a professora está tirando porque é muito rápido, entendeu? Então, para não ficar ser corrosivo. Então, esses fios aqui, que eles estavam percorrendo, eles são os fios condutores. E o LED é o receptor. Então, ele acendeu. No caso da batata, ele depende da acidez, tá? Então, ela precisa ter mais acidez. Algumas pessoas, a professora não testou, mas coloca vinagre para dar mais acidez, que é um componente que tem acidez. Mas a professora não testou, por isso que eu estou sendo bem sincera com vocês. A maçã tem bastante acidez e o limão tem bastante. Mas é uma acidez assim que vai a energia e já acaba. Por isso que não acende tão rápido. Então, aquela nossa primeira imagem lá, né, que a professora testou, é uma fake. Então, nem tudo que a gente olha na internet, nós temos que acreditar. Tá bom, 4º e 5º ano? Então, aqui nós fizemos uma bateria de batatas. Continuando a nossa aula, vamos lá, nossas hipóteses?
Validando. Percorre através dos fios de cobre? Sim, são excelentes condutores. Vem nas tomadas e é transmitido aos aparelhos? Não vem das tomadas, vem lá da hidrelétrica, no nosso caso, e chega até as nossas tomadas que vão ligar e desligar os aparelhos. Corre pelos fios do poste e chega em nossas casas? Eles vêm lá da hidrelétrica, percorre todos os fios do poste e vão chegar até as nossas casas. Vem da usina hidrelétrica que é conectada nos postes de luz e chega em nossas casas? Sim, vem de lá, da força das águas, vai se tornar energia cinética, percorre os fios, né, que chegam aos postes, que vão chegar até as nossas casas e dar energia para nós. Que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento ordenado das cargas elétricas que acontece no interior de diferentes materiais. Continuando. Objetivo, nós identificamos o que é um circuito elétrico? Sim, observamos o circuito elétrico. E reconhecemos o que é a corrente elétrica? Sim, observamos na experiência da batata e também na experiência inicial que a professora fez. E agora, eu quero dar um recadinho para vocês ficarem ligados, né? Os casos do coronavírus estão aumentando e as pesquisas da vacina cada vez também evoluindo mais. Então agora as últimas notícias fazem o seguinte, que no último dia 31 de agosto, a Rússia fez a terceira fase das pesquisas da vacina. A China também está na terceira fase, agora com o Paquistão e a Arábia Saudita. E também nós temos testes da vacina para combater a Covid em Cuba, não é? E eles falaram assim que mais ou menos uma projeção, não quer dizer que é correto, vai ser em 2021. E no Brasil, uma das vacinas testadas é do Butantan, que prevê a entrega da vacina ao SUS em dezembro de 2020. É prever, tá? Então é uma previsão. E nós temos que fazer a nossa parte, nos cuidar, usar máscara, passar álcool gel, sempre lavar as mãos, sempre se cuidar. Por quê? Porque a nossa saúde e dos nossos familiares sempre estão em primeiro lugar. E nós temos que ficar sempre ligados e antenados nas pesquisas para o quê? Para o nosso bem, para a nossa saúde. Espero que vocês tenham gostado da aula e até amanhã. Um beijo no coração. Vem aí, arte. Olá, pessoal! Eu estou aqui para mais uma aula de arte. E nesta semana nós comemoramos o que mesmo? A independência do Brasil. E eu inicio a nossa aula com uma pergunta. Mas o que foi mesmo a independência do Brasil? Então, a independência do Brasil foi quando o Brasil se torna independente de Portugal e se constitui como nação brasileira. Até então, a nossa cultura era importada de Portugal e, com a independência do Brasil, passou a ter uma identidade, fruto da miscigenação, da mistura dos povos que aqui viviam. O nosso país tem uma cultura muito rica, que é fruto da miscigenação, ou seja, da mistura dos povos, dos indígenas com os africanos e os portugueses. E a arte é o produto dessa cultura, um conjunto de costumes, hábitos, valores e tradições de uma sociedade. E nós só seremos independentes quando aprendermos a valorizar a nossa cultura como um todo e assim a arte que nós produzimos. E vamos para o objetivo da nossa aula de hoje? Então, reconhecer e valorizar a cultura e a arte produzida no Brasil. Perceber a arte visual como um dos modos de representação da cultura brasileira. Já fazem muitos anos que o Brasil se tornou independente de Portugal e desde então já tivemos muitos artistas brasileiros que com a sua arte contribuíram e representaram a nossa cultura ao longo do tempo em diferentes épocas. Então hoje vamos conhecer um desses artistas que faz uma arte muito linda, que é vista nas ruas das cidades e por isso é chamada como uma arte urbana e que representa muito a nossa cultura.
Vejam só, este é o artista escolhido. O nome dele é Eduardo Cobra. Ele nasceu em São Paulo em 1975 e ele morava na periferia e começou a pintar quando adolescente. Ele é um autodidata porque aprendeu a pintar sozinho, observando as obras de outros artistas. E esta é uma das artes que ele produz. Você sabe o nome desta arte? Reconhece qual que é essa expressão artística? Então, o nome deste estilo de arte é grafite. E qual o significado da palavra grafite? Grafite significa inscrição ou desenho. Essa arte surgiu nos Estados Unidos em 1970, ligados a vários movimentos do inclusive do hip hop. Sempre com uma linguagem que possa abordar assuntos atuais e críticas sociais, interferindo nos espaços públicos para mostrar sua opinião e registrar seus questionamentos, transmitindo alguma mensagem. Então, vocês percebam nessa imagem como é uma arte que aborda temas da atualidade. Aqui nessa primeira imagem, ele abordou a Copa do Mundo na época. E hoje, que nós estamos vivendo uma pandemia mundial, ele retratou nessa imagem crianças que representam as suas nacionalidades, mostrando através da arte o que está acontecendo. Agora eu pergunto, vocês sabem a diferença entre grafite e pichação? Será que é a mesma coisa? Vejamos esta imagem. A pichação é crime, é considerado um ato de vandalismo, pois é invasivo, tem o objetivo de sujar, de estragar o patrimônio público e privado. Agora vejam o grafite, a diferença. É uma arte que ressignifica os lugares, que traz reflexão, que lugares que antes eram abandonados, lugares que eram sujos, que as pessoas não gostavam de estar por perto, acabam sendo notados e valorizados pela comunidade local, inclusive por todos, mas principalmente para as pessoas que vivem em torno deste local. Agora, eu trouxe este artista para vocês conhecerem, porque além dele ser muito talentoso, ele está envolvido em questões sociais, em defesa dos animais, proteção do meio ambiente, e as suas obras refletem o verdadeiro significado do grafite. Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho? Vejam bem. Nesta imagem aqui, foi em 2007, quando ele pintou este mural de fotografia em São Paulo. O artista pegou fotos antigas e as reproduziu em muro. Foi neste momento que a sua arte teve visibilidade e a mídia acabou que viu o seu trabalho, as pessoas acharam muito linda esse trabalho que ele realizava e a partir daí o colocou para o mundo. Então ele saiu dos muros de São Paulo e acabou fazendo a sua arte em mais de 5 continentes. Sua arte decolou dos muros para o mundo, deixando sua marca registrada em 5 continentes pelo mundo todo. Em 2016, ele entrou para o livro dos recordes com este mural aqui. Este mural foi produzido para as Olimpíadas, com o tema etnias e se encontra na cidade do Rio de Janeiro, medindo 170 metros de comprimento por 15 metros de altura. Como o mural é muito grande, eu separei algumas imagens para vocês terem uma ideia da dimensão desta obra. Vejam só. É claro que ele não fez sozinho e contou com o trabalho de inúmeros grafiteiros, porém a idealização de todo o projeto foi dele. A ideia de representar a união dos povos com personalidades mundiais. Mas também percebam que ele retrata os indígenas. Sim, nesta obra ele escolheu um indígena para representar cada continente, representando as suas etnias. E nós ficamos sem palavras diante deste grandioso trabalho. Este lugar se tornou um ponto turístico muito importante na cidade do Rio de Janeiro. E com relação
a cultura brasileira, Eduardo retratou também muitas personalidades importantes para o nosso país. Vejam bem, falando de cultura, vemos aqui Luiz Gonzaga, conhecido como o Rei do Baião. Temos aqui Mário Quintana, um grande poeta da língua portuguesa. Aqui nós temos Chico Buarque, um representante, um compositor, cantor da música brasileira. Nesta imagem nós temos quem? O nosso querido Ayrton Senna, que já se foi, um grande piloto da Fórmula 1 que nos representou o mundo afora. Agora vamos para a nossa tarefa? Então, o objetivo da nossa tarefa é criar um painel e representar a independência do Brasil e a cultura brasileira. Essa atividade vocês irão receber em casa, um dos responsáveis vai lá buscar para vocês. E vocês terão que criar este painel, como eu já falei, pensando neste tema. Então pensa aí um pouquinho. O que você lembra quando você pensa em pátria brasileira? Como que você poderia representar isso? E cultura? O que vem na tua cabeça quando você pensa da cultura brasileira? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu pensei e como eu fiz, ok? Vejam só como eu fiz a minha arte. Primeiro, lembrando do grafite, que é uma arte que é representada nos muros da cidade, vejam aqui que eu representei o muro. Olha, eu fiz os tijolinhos para representar o muro. E pensando no tema da nossa atividade, que era para representar a independência do Brasil e a nossa cultura, o que eu pensei? Na minha mente, quando fala de pátria, de independência, eu lembro do quê? Eu lembro da bandeira do Brasil. Por isso eu representei aqui a nossa bandeira. Ela está até sem terminar, porque eu vou terminar de fazer na minha casa. Eu trouxe para mostrar para vocês essa arte. E para representar a nossa cultura, o que me vem à cabeça? Eu lembrei do samba, eu lembrei da festa junina, eu lembrei das comidas. E para representar, eu escolhi representar o nosso samba, tão querido pelos brasileiros, que faz parte da nossa cultura. E além do samba, eu escolhi a paixão nacional dos brasileiros, que é o futebol. Faz parte da nossa cultura. E eu fiz ali uma bola, umas camisetas, representando o nosso futebol brasileiro. Vocês em casa poderão utilizar a criatividade de vocês. Então vocês vejam só quantas ideias nós temos para representar a nossa cultura. E vocês vão representar aquilo que vocês mais gostam. A professora já deu um exemplo, agora é só colocar a mão na massa e usar a criatividade. Vejam que eu utilizei aqui tinta, eu utilizei aqui os giz de cera e também trouxe mais uma coisinha para dar um exemplo e mais ideias para vocês. Ah, prof, mas eu não tenho nada disso em casa. Olha só, eu peguei do meu quintal algumas folhas. Você desenha a bandeira do Brasil e você pode usar folhas, você pode usar outras coisas que você tem na sua casa. Aqui no amarelo, por exemplo, a professora passou a tinta e colocou fubá. Aquele fubá que a mãe usa para preparar alguma coisinha lá para você comer bem gostoso. Então vocês viram que com elementos simples nós conseguimos também representar em forma de arte. E vamos ver agora o que nós aprendemos hoje? Bom, nós aprendemos que cabe a nós valorizar a cultura e a arte produzida pelos artistas brasileiros. Vimos também que por meio da grafitagem podemos compreender que a arte tem o poder de ressignificar lugares e de dialogar com pessoas e com os espaços públicos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula que foi feita com muito carinho para vocês. Eu deixo meu abraço e até a próxima aula. E não esqueçam, valorizem a arte e valorizem os artistas. Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e continue estudando e se cuidando aí na sua casa. Faça todas as atividades com muito capricho. Você já sabe, vamos terminar o nosso ano letivo
E nenhum coronavírus vai impedir o seu aprendizado. Até o próximo programa. Tchau! Professora, eu fiz um paraquedas. Você viu? Você quer ver? É só fazer assim, hein? Olha lá! Então, que voltar pro seu lugar. Vai lá, Lucas. Mira no jogador. Pode pegar o professor. Então, os professores Volta lá. acertaram. Agora nós vamos começar novamente do centro da quadra. Ei, tia.